Verdade, devocional de 17 de maio. Lampejos da graça nas trevas do pecado. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 5, 24 e capítulo 6, verso 9. Já faz algum tempo, os estudiosos descobriram nas genealogias bíblicas algo mais do que cansativos catálogos de nomes estranhos. Um estudo da estrutura literária desses trechos pelos quais a maioria dos cristãos gostaria de passar de largo, verificará quão rico é o seu conteúdo. Afinal, as genealogias também são revelação divina, como todo o restante das Escrituras. Quando examinamos, por exemplo, a estrutura e a fraseologia da genealogia de Adão, salta aos olhos a manifestação de um frustrante ciclo de vida, multiplicação e morte. Este trecho quer nos mostrar que, lado a lado com a multiplicação, que é o cumprimento da bênção, a maldição do pacto da qual Deus havia advertido a Adão no capítulo 2, verso 16, bem como as sanções após a queda no capítulo 3, acompanham agora a humanidade, lançando-nos em rosto nossa condição de depravação total. Observe a longevidade dos descendentes de Adão. Eles viviam centenas de anos. No entanto, por mais longa que tenha sido a vida dos antigos e por mais que se multiplicassem, eles eram confrontados pelo mesmo inimigo, cujo aguilhão ainda zomba do homem do século XXI com sua tecnologia de ponta, a morte. Nesse contexto de vida, multiplicação e morte, somos levados a perguntar: seria a promessa de uma semente santa a esmagar a cabeça da serpente no capítulo 3, verso 15 de Gênesis uma esperança vã? A princípio, a genealogia parece nos responder que sim. Viveu e gerou e morreu. A fraseologia se repete, enfatizando o enfadonho e tenebroso ciclo de morte. Mas, observando mais atentamente, percebemos que a estrutura e o ritmo da genealogia são quebrados em dois pontos. Dois personagens quebram o ritmo e alteram o ciclo de morte claramente apresentado na genealogia. Enoque, no versículo 22 a 24, e Noé, nos versículos 28 a 32. Em vez de experimentar a morte, Enoque é arrebatado. Em vez de ser afogado nas águas do juízo, Noé é salvo do dilúvio. Noé e Enoque são lampejos da graça em meio às trevas do pecado e da morte. Como estrelas piscando na noite escura, a vida desses homens de Deus lembra-nos que a promessa de uma vitória final da semente redentora não falharia. O que eles tinham de especial? Primeiramente, eles foram objetos da graça salvadora e eletiva de Deus. O que a Escritura diz de Noé antes de descrever seu caráter íntegro em contraste com uma geração sob o juízo divino, certamente vale também para Enoque. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, diz o capítulo 6, verso 8. Em contrapartida, a característica fundamental entre os dois nos é apontada na mesma observação que é aplicada a ambos. Eles andaram com Deus. Dessa forma, a genealogia de Adão nos ensina que aqueles que andam com Deus são como estrelas brilhando no céu escuro de um mundo em trevas. Piedade é a palavra que resume esse andar com Deus. Somos convocados pelo Senhor a sermos hoje lampejos da graça e da vida nas trevas do pecado e da morte. Como Enoque e Noé, somos chamados a uma vida marcada por uma fé inabalável na promessa de Deus, uma obediência incondicional aos mandamentos de Deus e um testemunho destemido do juízo e da salvação de Deus para o mundo. Deus nos escolheu para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, diz a palavra, resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2, verso 15. Um desafio de tal envergadura só é possível àqueles que andam com Deus. Por um lado, a piedade tem seu fundamento na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em 1 Timóteo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Na morte de Cristo, nossa relação pessoal com Deus, antes destruída pelo pecado,
foi restabelecida. Na sua ressurreição, nossa ressurreição foi garantida. Por outro lado, somos ensinados que intimidade com Deus não é algo que acontece automaticamente na conversão, embora também não possa existir antes dela. Pelo contrário, é fruto de uma vida disciplinada no uso dos meios de graça. A palavra, a oração, a comunhão, esta celebrada especialmente nos sacramentos. É algo em que precisamos nos exercitar. Como nos exorta a Escritura em 1 Timóteo 4, 7b a 10. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Crente, você quer ser um lampejo da graça nas trevas do pecado? Então exercite-se na piedade e procure andar com Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.